Pergunta 939 das uniões antipáticas. Isso é muito interessante. Vamos voltar aqui às reflexões. O que é simpatia? O perfeito alinhamento de instintos e gozos. A simpatia verdadeira vem da equiparação entre os graus evolutivos. Então, a perfeita simpatia entre instintos e gostos. À medida em que se afastam para mais ou para menos, a simpatia desaparece. É por isso que um espírito que é simpático a mim hoje pode não ser daqui a 2000 anos. Porque ele pode progredir muitíssimo mais rápido do que eu. Deixa de ser simpático a mim. Mas e aí? E as uniões antipáticas? Primeira coisa, vamos entender do ponto de vista da doutrina espírita o que seria antipático. O antipático aí é no sentido de que não é simpático. Ok? Por isso que muitas vezes nas nossas uniões a gente, eu não conhecia fulano. Você não conhece fulano a fundo. E aí você pode se decepcionar com aquela pessoa. E aí você descobre que ela não é simpática a você. Mas e aí? Então vamos à pergunta 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, olha lá, os espíritos simpáticos naturalmente, inconscientemente são ligados a unir-se. Encarnados ou desencarnados. Muito bem. Como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres podem mudar-se em antipatia e, algumas vezes, mesmo em ódio? Então olha lá, Kardec separa novamente a diferença entre simpatia, antipatia e ódio. São coisas diferentes, né? Então, peraí. As uniões, os espíritos simpáticos são atraídos um para o outro. Esses vão formar uma união simpática. Como é que essa união simpática, ou pode uma união simpática se tornar antipática? Muito interessante. Pode. Pela doutrina espírita, pode. Imagina o seguinte, duas almas simpáticas que amam, por exemplo, a vida, curtir, passear, meter o pé na jaca, consumir a matéria, são simpáticas, se atraíram. E aí passa um período, uma delas começa a modificar seus gostos, começa a modificar seus interesses. Elas começam a se deixar de ser simpáticas. Dependendo do que rolar, sendo espírito de terceira ordem, pode vir uma decepção muito grande, ao ponto delas se tornarem odiosas uma com a outra. Não compreendes então que isto constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quanto não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com outras pessoas amadas, não tarda a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades, vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Também há muitas uniões que, a princípio, parecem destinadas a nunca serem simpáticas, mas que, quando os dois seres que a constituem se estudam, se conhecem bem, acabam por votar-se duradouro e terno amor, porque assente esta estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que,
Dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Ah, interessante, né? Tem gente que ama o corpo daquela pessoa. Nossa, que corpaço, tô apaixonado. Está apaixonado pelo corpo, mas aquele corpo vai se deteriorar mais ou menos em alguns anos. E aí o amor vai morrer, né? Porque é o amor ao corpo. Eu amo a inteligência de fulano. Eu amo a capacidade de fulano. Então, se você ama alguns aspectos que você respeita. Falando de tal, lê muito, eu amo isso. Tudo bem. Mas só que a relação, né, as uniões, você não vai passar o resto da vida lendo com ele ou com ela. Essa é a diferença. Então você, com 20 anos, amava um corpo. Até de passado um tempo você já não valoriza tanto o corpo como valorizava. Mas aquela pessoa continua valorizando. E aí começa a ter essas oscilações, as uniões. Elas só são perenes se a alma amar a alma. E aí, quando a alma ama a alma, há verdadeira simpatia. E aí, mesmo havendo algumas diferenças, algumas oscilações, os seres aprendem a ceder, a entender, a olhar para o outro e compreender que aquela dificuldade é uma dificuldade mínima que dá para relevar. Outras não dão para relevar. Então, às vezes há uma diferençazinha, mas uns se esforçam e mantém a simpatia. O outro leva também. Um eleva, o outro eleva também. Vai mantendo a simpatia. Enquanto que, se a afeição ela está ligada a apenas aparências, questões materiais, essas tendem a se dissolver com o passar do tempo. Ou mesmo com as aparências, né? É aquela pessoa, quando era namorada, a pessoa levava no cinema, levava no teatro, levava não sei aonde, agora não faz nada disso. Sim, porque naquela época todo o dinheiro que ela tinha ia pro cinema, pro teatro, não sei aonde, e agora tem que ir por boleto, para conta de luz, não sei o que, e aí a pessoa, ela se decepciona. Falando de tal, tem um carrão, nossa, só que às vezes tudo que aquela pessoa tinha era o carrão, e agora o carrão já não é mais carrão. Então são coisas materiais que às vezes as pessoas não entendem. Ou existem problemas ocultos que nas relações mais exteriores nós não transparecemos. E com a boa convivência, ou com a convivência contínua, é impossível a pessoa não apresentar-se mais claramente como ela é. E às vezes a pessoa se decepciona, porque ela acha que vai... O grande erro do ser humano, do espírito de terceira ordem, é achar que, primeiro, que vai modificar o outro. Todo ser que acha que vai modificar o outro, ele vai se decepcionar. Porque isso fere uma lei moral eterna e imutável, chamada lei de liberdade. O outro vai mudar quando ele quiser mudar. Não, eu vou mudar ele sim, não vai. Eu vou mudar ela, não vai. E a pessoa tem isso. Por exemplo, tem gente que acha que só descansa se tiver passar o tempo todo na rua. Mesmo que depois de 1, 2, 3, 4, 20, 200 finais de semana, a pessoa chega na segunda-feira cansada, com a mente cansada. Mas ela ainda tem a convicção de que o que descansa é estar na rua andando para lá e para cá. Por mais que você fale, por mais que você explique, não adianta. Um dia essa pessoa vai cair em si e vai perceber. Por que ela chega sempre na sexta, no domingo à noite cansada? Porque ela não aprendeu ainda a se recuperar. O grande problema é que a gente acha que vai mudar o outro. Não adianta. Então, às vezes, alguns aspectos da personalidade estão ocultos. Por isso que nós vemos, né? Depois da dissolução da união, um até perseguiu o outro. Por quê? Porque aquela pessoa já era egoísta. E ela, por ser egoísta, ela vai fazer fruto dos egoístas. Por isso tem aquela pessoa que quer tomar tudo do outro, que quer perseguir, que não quer que veja o filho. Então ela prefere ver o filho, né,
Ela prefere que o filho tenha uma educação precária para ferir o outro. Então, isso é o quê? São seres egoístas. Isto acontece também. Então, mas por quê? Porque essa união não foi fincada na lei de amor. Não separeis o que Deus juntou, e o que Deus junta pela lei de amor. Simples assim. Então, o divórcio não é contrário à lei de Deus. Isso aí é ideia católica. Ah, mas o espírito tal, problema dele, ele que fica com o catolicismo dele. A doutrina espírita não fala disso. O divórcio separa de corpos, porque já está separado de espírito. Isso é espiritismo. Catolicismo é na loja ali do lado. Duas espécies de afeição, continuam os espíritos. A do corpo e a da alma. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra, quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se quando a ilusão se desfaz. Isso também é muito interessante. Você já viu aquele religioso? Eu acredito no médium tal assim porque ele é o maior. O orador fulano de tal, esse aí ele veio lá dos céus para nos esperar. E aí você vê um defeito daquela pessoa, e a pessoa, eu me decepcionei. E aí ela fica com raiva. E ela transfere a raiva de se enganar, porque na verdade ela se enganou. Mesmo que o outro seja um velhaco, vou pegar aqui um limite extremo. Mesmo que o outro seja um velhaco que te facilitou você se enganar, ok? Você se enganou e aí você fica com raiva. E aí você quer fazer o quê? Querer punir o outro. É o fruto da desilusão amorosa, é querer punir o outro. É a raiva de você ter se iludido com um amor eterno. De ser sido enganado por outro. E aí você vai usar a sua malignidade, você vai exumar dos esconderijos do seu ser a sua malignidade para querer punir o outro.